tome cuidado com aqueles que dizem: eu estou desviado. Não existe pessoa desviada. Existe crente e existe não crente. Ah, mas eu estou chateado com a igreja. Você pode estar chateado, sim, com o pastor Fernando. Pode estar chateado, até mesmo com a instituição. E alguns hoje estão dizendo: eu sou cristão, mas eu não preciso da igreja para ser um cristão. Aqui nós podemos encontrar discursos que são semelhantes ao que os gnósticos estavam fazendo ali no primeiro século. Não tem como você ser um cristão e não estar em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Seria algo como você dizer: eu sou um cristão, mas eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um cristão, mas eu não tenho compromisso com a igreja. Eu amo Cristo, mas eu não amo a igreja. E aí você tem um problema seríssimo. Jesus ama a igreja, que é a noiva dele. Você odeia a noiva dele? Os casados vão conseguir compreender melhor. Imagine o seguinte, minha irmã, uma amiga do teu marido. Bom, isso é difícil, não vai ter, né? Amiga do seu marido é só você. Mas imagine que uma pessoa diga para você: eu sou amicíssima do seu amigo, ou do seu marido, mas eu odeio você. O que isso significa? Ela pode entrar na sua casa? Pode conviver com você? Pode viajar no mesmo carro? Não, não tem como. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que os anticristos, eles saíram da igreja, mas eles nunca fizeram parte da igreja de Jesus. Assim como Simão, o mago, que havia se convertido, foi batizado, mas que na verdade ele não tinha tido uma entrega a Jesus. A terceira lição está no verso 20, sobre os anticristos. Os anticristos, eles não têm a unção do Espírito Santo de Deus. O verso 20 vai dizer o seguinte: enquanto que os anticristos estão saindo da igreja, porque eles não eram parte da igreja, o verso 20 vai dizer o seguinte: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Nós temos a unção, nós temos o selo do Espírito Santo. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. É por isso que nós podemos confiar naquilo que a palavra de Deus diz sobre uma vez salvo, salvo para sempre, porque a nossa salvação é graça de Deus e nós estamos nas mãos de Deus. Jesus, ele diz isso: aquele que o Pai me der, de maneira alguma os lançarei fora. Estamos nas mãos de Deus, e é nas mãos de Deus que nós estamos confiando a nossa esperança futura. Nós temos essa unção, nós temos a presença do Espírito Santo, e essa palavra unção, ela tem justamente essa conotação: aquele que é separado, aquele que é consagrado. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Cristo, aquele que é ungido, separado. A unção, ela desempenhava um grande papel na vida física das raças orientais. O clima daquela região desértica, abafado, apesar que São Paulo está mais quente que o deserto, né, gente? Se bobear, né? Convenhamos, hein? Como está quente, não São Paulo, né? Região sudeste, né? E era necessário uma série de ungüentos que passava-se nos olhos, os colírios, na pele, que restaurava o frescor. A unção é algo importante na vida do crente. É o que nos distingue justamente das trevas.
é o selo do Espírito Santo em nós. E o anticristo, ele vai justamente selar aqueles que são seus. Tanto que em Apocalipse nós vamos encontrar a marca da besta, na mão direita ou na testa. Simbolizando na mão, o que significa isso? Tudo que eu faço é consagrado a Satanás. Na testa, tudo que eu penso é em ato de adoração a Satanás. Satanás, ao longo da história, ele procura fazer contrafações para poder transparecer que ele é igual a Deus. Ali no livro de Apocalipse encontramos a besta, o falso profeta e também ali o monstro do mar. Cristo, ele mostra para nós que fomos selados para o dia da redenção. A concepção de anticristo, ela foi formada a partir de realidades espirituais super poderosas, gente. Mas que realidades humanas. Às vezes nós achamos que anticristo é um termo que a igreja criou para assustar os crentes. Não é. É uma realidade espiritual que deve ser levada em consideração. O anticristo, de fato, continua a ter um caráter sobrenatural. Não somente em alguns textos que nós podemos observar no Antigo Testamento e no Novo, mas principalmente nos dias de hoje. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, 2 Coríntios 11, 13 e 14, olha o que diz sobre esses falsos cristos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Existem muitos homens que estão se passando por servos do Deus Altíssimo, mas não são servos de Deus, são servos de Satanás. Mas aquele pastor, aquele lugar, há milagres, há curas, há evidências, um laudo mostrando metástase, um câncer grau 3, metástase. E depois um outro laudo atestando cura. Como explica-se isso? A medicina não explica. E aí a pessoa que vai relatar a respeito disso, ela diz: eu fiz um voto a tal entidade, eu fiz a promessa. E ali ele recebeu o que é chamado graça e foi curado. Como isso explica? À luz das Escrituras, o diabo ele tem poder, os demônios têm poder, mas um poder limitado e atuante somente debaixo da permissão de Deus. O anticristo ele não é mais poderoso do que Deus. Nunca foi, nunca será. Mas eles se levantam, gostam de fazer barulhos e estardalhaços. Nós precisamos tomar cuidado contra os anticristos, pois eles estão espalhados. Alguns fenômenos curiosos desses falsos profetas. Alguns anos atrás, um fenômeno aconteceu lá em Toronto, aonde foi configurado ou chamado por muitos como a unção do riso. E há uma obra bem pequena, chamada Não é para rir. E essa unção do riso, um determinado pastor, a pessoa recebia ali um toque e ele caía na gargalhada e ficava dando risada e as coisas ali estavam acontecendo. Outros pastores pegavam paletó e faziam assim, vum, já viram isso? É quase aquele texto, 1000 cairão à direita, 10.000 com paletó. Outros tiveram a unção do dente de ouro. Antes da prótese, de fazer implante, já tinha dente de ouro.
Outros começaram a receber ali no meio aquelas orações, o pastor apontava ali e caía outros grupos. E hoje, pelas mídias sociais, existem coisas que são risíveis, escandalosas. Um colega compartilhou comigo um vídeo de uma igreja, não posso nem configurar como igreja, mas no primeiro momento, quando eu vi, eu não sabia se era igreja, se era um grupo de religião afro, eu não conseguia identificar, até que a pessoa começou ali a apresentar-se, agora o pastor fulano de tal vai falar. Falei, eita, era igreja. Falsos profetas. Últimos dias. Os anticristos, eles não toleram a verdade. Tente conversar com uma pessoa que faz esse verdadeiro show dos horrores em nome da fé. Ou que alguns podem dizer, é um verdadeiro show da fé. É um show horrível. E o verso 21 vai dizer o seguinte: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João, ele tem uma compreensão. Aqueles irmãos que estão ali na igreja permaneceram fiéis a Cristo. Fiéis a despeito dos ataques e de todas as seduções que estavam acontecendo dentro da igreja. Porque os anticristos, eles usam todos os recursos, gente. Eles usam um discurso, inclusive, palatável. Eles estudam hipnose. E ouvindo sobre essa técnica de hipnose, um dos líderes de curso de hipnose relatou que, tanto na América do Norte, em alguns locais, a maioria de que procura aprender sobre técnicas de hipnose tem sido pastores, para poder enganar pessoas, para poder tentar fazer com que as pessoas acreditem que ele tem o poder. Aqui em São Paulo, um determinado apóstolo recebeu aí um ataque. Uma pessoa entrou e o feriu com uma arma branca. E o discurso daquele grupo, daquela igreja, foi que o sangue daquele apóstolo, se você passasse embaixo de um manto, você era curado. Outros estão vendendo água. Outros estão colocando a mão em tonéis com suco. Quero crer que aquilo ali é suco de uva. E agora a ceia do Senhor está ungida, tome. A pergunta que às vezes eu me faço é: será que o povo é tão ignorante para seguir esses que se apresentam fazendo a venda da fé? E aí nós nos deparamos com vários homens e mulheres letradas. E a resposta bíblica para isso é que Satanás, ele cega o entendimento de muitas pessoas para que elas não vejam a luz de Cristo. Satanás, ele tem iludido pessoas. E João, ele vai dizer isso: os anticristos, eles não toleram a verdade. Tente conversar com uma pessoa dessa, não tem diálogo. Não tem como você conversar com uma pessoa que está manipulando, invocando poderes do ocultismo, para poder manter pessoas presas. Não há diálogo, eles não querem a verdade, eles não querem estudar as Escrituras, eles não querem uma vida piedosa, eles não querem uma vida de devoção. A vida de muitos desses falsos apóstolos, falsos profetas dos anticristos você tem que prosperar. E aqui entra o discurso que todos querem ouvir. Sabe aquela fala, a fome com a vontade de comer? Quem não quer ficar rico? Então eu vendo para você o que você quer. Se você obedecer, você vai ser rico.
Se você obedecer, você vai ser próspera. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Cristo falando: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm o seu covil, as aves têm seu ninho, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Vejam o contraste do Evangelho. Os anticristos não querem a verdade. E aí João, ele vai dizer o seguinte: para que aqueles irmãos pudessem confrontar estes que estão mentindo, João ele traz como se fosse uma fórmula de confissão. Na segunda carta de João, o verso 7, e ainda aqui nesse texto lido, nós vamos encontrar especificamente em 2 João, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Não estamos falando de poucos, muitos enganadores, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Aqui nós encontramos o que? Como combater os anticristos. Combatemos com a verdade. Quando alguns vão trazer algumas ideias, nós abrimos a Bíblia e vamos falar: mas a palavra de Deus diz isso, Cristo viveu dessa maneira, como você está me propondo algo contrário a que Cristo? E a resposta de alguns vai ser: você não tem fé? Você não acredita? Então vai para essas igrejinhas frias, chamada Batista, vai para essas igrejinhas aí que não tem poder do Espírito. Ah, meus irmãos, nós temos o poder do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E quando nós conhecemos a verdade, é o que João vai dizer lá no Evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que conosco? Vai nos libertar.